Salve, salve família, tudo bem? Pense Mais chegando, o podcast da inteligência. Pense mais saúde, pense mais beleza, pense mais humor, pense mais família. Com vocês aqui, o nosso administrador da Tijuca, o cara que manda na grande Tijuca, Felipe Lima. Dá um alô pra galera aí. Salve, salve pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pense Mais, onde pensar mais e melhor é o lugar da nossa audiência, dos nossos convidados, para fazer a diferença, né, mestre? Para, de fato, fazer com que as pessoas comecem a pensar sobre a realidade e o que está acontecendo ao nosso redor, né? Mas quem está aqui conosco no dia de hoje, mestre? Hoje nós temos um convidado especial, um amigo de décadas já, posso dizer, sem medo. O fundador do Colégio Vila Real, uma grande referência de Niterói. Diretor do Centro Neymar, um amigo, um camarada, irmão de fé. Marcelo Zanetti, bem-vindo, Marcelo. Salve, Marcelo. Para mim é uma grande alegria estar nesse podcast aqui maravilhoso, esse empreendimento aqui que vocês estão fazendo para trazer grandes pessoas aqui para falar, né? Para abrir a cabeça das pessoas, né? Temos que pensar muito, né? Boa. Pensar mais, pensar bem enfim, para a gente sair um pouco desse buraco onde a gente está aqui nesse país. Boa, exatamente isso que a gente quer promover. Obrigado por estar aqui conosco. E a gente queria começar esse bate-papo, Zanetti, falando um pouquinho para a nossa audiência sobre o teu histórico na educação, porque a gente sabe muito bem que você tem feito coisas muito bacanas para a gente acredita muito na tua missão, naquilo que você tem feito, mas conta um pouquinho para a gente de onde vem esse trabalho com a educação e, se puder, também um pouquinho do teu histórico profissional, que eu sei que vai deixar muita gente aí sem entender muita coisa, né? Mas que eu acho que vai agregar bastante. Então vai, tem tudo a ver, você vai ver que tem tudo a ver, uma coisa está tudo ligada com a outra, entende? Não é nada, não tem nenhuma ponta solta, né? Às vezes a gente acha, né, que uma coisa não tem a ver com a outra, mas você vai ver que tudo se liga muito bem. Então, eu comecei trabalhando com família, na verdade, né? Eu acho que a educação ela tem que ser entendida no âmbito da família. Legal. Se a gente isola a educação como algo assim, não, eu tenho que educar, e necessariamente vão entrando coisas ali. Sim. A educação, para mim, ela começa como família. Então, eu comecei com família. Então, antes de casar, eu casei em 2007, né? Então, antes de casar com a Carol, né? Esse papo é muito importante a gente frisar isso aqui. O surgimento de tudo, a gente começou a ver que, sei lá, a família está destruída, né? Lá atrás, já vai fazer agora 18 anos de casado. E a gente percebia, puxa vida... a gente está se preparando para casar e a gente tem que ajudar outras pessoas, né? Já desde o início a gente tinha um pouco essa concepção de querer ajudar outros, né? E aí a gente começou a estudar isso e em 2010 eu fiz uma pós-graduação em pedagogia familiar numa universidade da Argentina, chamada Universidade Austral. Por quê? Isso já em 2010 já se via que no Brasil não tinha nada nesse âmbito de estudo de verdade, né? De pensar mais, né? Dentro do Brasil. Só fora. Eu queria fazer um curso na Espanha, só que o curso em euro, né? É mais caro e tudo mais, né? Enfim, mas tupiniquins, não tem grana, recém-casada, aquela coisa. E em peso é muito mais fácil, muito mais barato, acessível. Muito mais acessível. Então eu fui fazer esse curso de pedagogia familiar que me abriu a cabeça para muitas coisas. A minha formação de origem é engenharia. Eu sou engenheiro, trabalhei 20 anos com engenharia, não menos, 15 anos com engenharia. E fiz mestrado em engenharia de produção, enfim. Então, a minha cabeça é muito de exatas. O que, como eu falei, tem tudo a ver com as coisas, né? A gente tem um raciocínio lógico das coisas. O que falta muito hoje, né? Sim. Temos um especialista em lógica aqui, meu amigo Robson. Enfim, hoje o que mais se tem, eu tenho que falar o tempo inteiro que azul é azul, verde é verde, né? Azul não é rosa, verde não é amarelo. Chegou o tempo em que a gente tem que explicar. Tem que explicar isso, né? Então, por isso que é importante ter um engenheiro, né? Que o cara tem 1 mais 1 é 2. Para mim, 1 mais 1 é 2. Isso eu aprendi na faculdade, né? Então... é algo que a gente traz também para a vida nessa área humana, né? E aí, em 2016, vendo, né, nessa crescente de ajuda às famílias, ver que a educação não está bem, como não está até hoje, né? Enfim, a gente vê que a gente tem que crescer muito nesse âmbito, né? Os rankings de educação no Brasil é um dos piores do mundo. Você vai ver uma das primeiras pessoas, né, que nos ajudou na montagem da escola,
o cara que deu, assim, alugou, comprou um imóvel, alugou pra gente, ele dizia isso: olha, Marcelo, eu vou investir em vocês porque eu não aguento mais lidar no mundo de negócio com esse bando de salafrários, bandidos. Eu fiquei até assustado quando ele falava isso. Por isso, né? Porque ele falou assim: olha, não se formam mais pessoas de verdade, hoje se formam animais. Ele era exagerado nas coisas, né? Mas assim, o mundo dos negócios não tinha nada a ver com, sei lá, falar de educação, até porque não era o âmbito deles, eu, um empresário. Eu falei, opa, eu acho que eu tô no caminho certo, né? Ele falando assim. E aí, em 2016, bem antes, a gente estava estudando, a gente fundou a escola aqui em Niterói, Vila Real, assim, com mais outras famílias, 4 outros casais. E aí começamos essa empreitada que vai até hoje, graças a Deus. A escola agora está com a 2ª unidade, cada vez cresce mais. E nesse meio tempo, enfim, a gente vai estudando, vai trabalhando com isso. Em 2022... o Ítalo Marcilli, que é um grande amigo, um amigo, sei lá, somos amigos há mais de 20 anos também, enfim, só não há mais tempo que o Robson, né? O Robson, eu acho que é 30 anos que eu conheço o mais. Data, sei lá. Entrega a idade do mestre aí. Não, o Robson tem muitos anos, né? Mas não parece tanto. Não parece tanto, tá jovem, isso é verdade. É um garoto, eu já tô mais acabado. Então, o Ítalo, que já somos amigos há muitos anos, ele me chamou para começar essa empreitada do Centro Alemar, que no fundo, como já tinha experiência de montagem de uma escola, e vendo que em muitos locais do Brasil existe esse fervilhar no coração das pessoas, né? É interessante esse movimento que começou há pouco tempo, né? Eu diria que isso tem no máximo uns 5 anos aí, que as pessoas começaram a perceber que, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, se eu esperar que, sei lá, o governo faça, alguém faça, não vai acontecer. E aí ele falou assim: Marcelo, é hora da gente ajudar esse pessoal. Então, na época, a gente montou uma mentoria que a gente chama de Como Tirar o Colégio do Papel, no final de 2022, que, no fundo, a ideia era um curso, né, onde a gente ensina a fazer uma escola. Abrir uma escola dessa formada por pais, não é uma escola qualquer. Mas, como é um negócio, né, você tem que ensinar desde abrir o CNPJ de uma empresa até como gerir a escola, gerir a parte financeira, enfim... passando pelas partes legais, a pedagogia e tudo mais. E o desafio era, e essa era a nossa mentalidade que a gente montou nesse, como eu ensino uma dona de casa que nunca trabalhou lá fora a abrir uma escola? Esse era o desafio, né? Então, todas as aulas elas foram imaginadas desse formato. Quando eu chegava o professor, eu falava assim: olha, imagina que você está dando aula para uma dona de casa que nunca teve um negócio, que o negócio dela é cuidar da família e que agora ela quer abrir uma escola. Como é que ela entenderia isso que você vai falar? E aí esse era um desafio enorme, né? E o pessoal conseguiu. Eu falei assim: caramba, Marcelo, é difícil. Eu falei: mas é isso? Então, se você entende bem da área que você vai dar aula, é assim que você tem que fazer. Tem uma pergunta para fazer com relação a isso, Marcelo. Eu sei que pode ser que a gente quebre o protocolo, mas uma coisa importante. Quando você oferece para a família uma solução assim, ou para os grupos de família, sei lá, na Aracaju, Sergipe, isso atrai o coração. Eu sei disso porque eu tenho filho. Você tem isso também. Eu gosto disso. Mas como você consegue aliar isso com a excelência acadêmica? No projeto, vocês veem isso? Quer dizer, eu quero que a minha escola forme meu filho humanamente, para mim é o mais importante, mas também quero que, em algum momento, ela se torne uma referência na cidade. Está no horizonte isso de vocês? Total, porque então, essa foi a primeira etapa. Então, qual é, assim, o grande gap, a grande dificuldade na hora de abrir uma escola? São 2, basicamente, né? Dinheiro, óbvio, né? No Brasil, todo mundo passa dificuldade, inclusive na sua própria família. Imagina você ter que abrir um negócio. Então, financeiro e pessoas que possam dar aula, né? Infelizmente, a gente tem dificuldade de conseguir bons profissionais alinhados a esse tipo de pensamento das famílias para dar aula. Então, esse é o segundo grande desafio. E soma-se a isso a capacidade de conseguir chegar a um nível de excelência educacional. A primeira coisa que a gente se deparou quando a gente foi selecionar professores no Vila Real, e eu vi isso tudo, muitos professores têm deficiência na escrita. A primeira prova era uma prova de redação. Já para eliminar? Já para eliminar. E eliminava muita gente. Ou seja, a pessoa... E olha que é uma redação tipo aquelas que a gente tinha na escola, né? Como foram as suas férias? Era tipo um tema assim, não era esse tema, óbvio. Mas era um tema assim, não era o tema assim. Sempre o mesmo tema. Conhecimento. E já eliminava. Já eliminava. Tipo, como é que eu vou contratar uma pessoa que vai ensinar alguém a ler, que era infantil ali, a fase de letramento,
Quem não sabe escrever é um problema. Isso, amigo. Eu sei. Você enfrenta isso. Então, nós vamos ver que o problema ele vem antes, né? Até na formação dos professores. Mas beleza, a gente não consegue resolver todos os problemas de uma vez. Então, a gente pegava a ponta, vamos fazer a seleção, pegar pessoas e capacitar essas pessoas. Então, um dos pilares desse tipo de escola que a gente ajudou a montar era a formação dos professores. Tá? Isso mesmo, há pouco tempo eu tive oportunidade de estar em outros países, vendo isso. Mesmo em países onde, sei lá, o nível educacional é alto, eles trabalham muito forte a questão da formação dos professores sempre. Então, esse é um dos pilares desse tipo de escola. O professor, ele tem, independente, ele pode ser o bambambam, o melhor cara do Brasil naquele assunto. Ele tem que estudar todos os dias. Então, ele tem uma formação. Ele vai pegar, lógico, elementos que talvez falte para a formação deles. Em geral, formação humana, né? Na parte filosófica, antropológica, psicologia, enfim. Tantas outras. Espiritual, sem dúvida. O transcendente, a gente não pode falar na formação de uma pessoa ignorando o transcendente. Eliminar, formar meia pessoa. E meia pessoa não existe. Então, enfim, é o problema educacional todo. Um dos problemas, inclusive, é esse. Então, isso que você falou da excelência acadêmica, ela tem que ser resolvida formando bem os nossos professores. Se é num curso superior a gente ainda não conseguiu chegar, a gente está chegando lá, está próximo até lá na Mara Atlântica de abrir um bom curso de formação de professores. Mas enquanto a gente não... Até formar os primeiros, isso vai demorar anos, né? E a gente tem que trabalhar a formação dos professores. Então, uma das pilares da nossa formação do Centro Leimar é a formação de professores. Por isso agora está trabalhando comigo o professor João Malheiro, que é um doutor em educação, que tem muita experiência nesse assunto, e o foco grande dele é a formação de diretores de escola, coordenadores e professores. Porque a gente vê que esse é um dos grandes problemas que a gente tem que atacar. Né? Temos um curso lá que chama Certificação de Professores, a gente tem outros tantos lá, que é para... uma pós, tem pós e tem curso de extensão. Então, tem cursos bem curtinhos e tem para aqueles que têm oportunidade de estudar mais tempo. Né? Porque exatamente o que o Robson falou, que esse é a grande questão. Porque não basta, esse é um dos pontos que a gente colocava para essas mães de família, para esses pais, não, eu vou fazer uma escolinha onde não vai ter, sei lá, alguém falando coisas políticas que eu não quero. Olha, desculpa, mas isso é muito pouco. Isso é muito, muito pouco. Eu tenho que formar os próximos líderes desse país, o próximo presidente da República, eu tenho que formar o próximo presidente das empresas, sei lá, os próximos conselheiros tutelares, onde cada um vai se encaixar neste mundo. Os próximos prêmios Nobel, quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Nenhum, zero, rosca, né? Como é que isso é um absurdo, né? Então, os próprios prêmios Nobel, tudo bem que a gente pode entrar na questão ideológica do prêmio Nobel ali, ok, mas... De fato, veja, se você... alguns você vê que você está pensando... Eu entendo. Então... A ideia da escola, qualquer escola que seja, é formar os próximos líderes do futuro. Exatamente. A gente tem que olhar. Para mim, é ali que tem que sair, enfim, se as nossas lideranças, enfim, nunca estudaram, é preocupante, né? Enfim, então... Agora, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, Zanetti, é formar... gente de verdade. O que na tua compreensão e na compreensão do Aleimar e as suas escolas é formar gente de verdade? O que você precisa para isso? O que compreende essa filosofia de vocês? Primeiro, é uma base filosófica, antropológica muito forte. Gostei dessa história, hein? Muito forte. Isso é o mais importante de tudo. Como é que eu vou educar alguém que eu não sei quem é? Não tem como. E não se sabe, hein? Você vai perguntar em muitas escolas, eu não gosto de citar A ou B, mas não se sabe que você está educando. Está errado. Como é que eu vou... Entendi. Se eu, sei lá, meu trabalho é trabalhar com vidro, eu não entendo vidro, como é que eu vou trabalhar com vidro? Se eu vou trabalhar com ser humano e eu não sei o que é o ser humano, não tenho como trabalhar com ser humano. E o que eu vou fazer? Eu vou adestrar. E é o que muitas vezes se faz. Eu vou fazer adestramento em coisas. Fortíssimo. Quando muito. Adestrar quando muito. Isso, eu estou pensando num bom. Porque bom. Pode ser que nem isso você consiga fazer. Exato, nem consigo fazer. Eu estou pensando numa pessoa que é bem preparada para fazer, sei lá, bom professor de matemática. Assim, eu sou da área de exatas, eu adoro matemática. Então, enfim, a matemática tem toda uma parte filosófica por trás muito forte. Sim. Exato. Enfim, a gente pode ensinar matemática simplesmente adestrando, ensinando a aplicação de fórmulas ou
ou a gente pode ensinar matemática sabendo que eu estou diante de um ser humano e quem é aquele que está, a quem eu estou ensinando. É completamente diferente. Então, a base antropológica, filosófica, é algo muito importante para nós. Então, nessa certificação dos professores, uma das matérias mais importantes é entender quem é o ser humano. Quem é ele? Para quê? Para que eu saiba, lógico, uma criança ali é um ser humano em potência, ali, vamos dizer assim. Ele é um bebê, um pequenininho, que ele pode chegar a ser tal, e vai chegar, né, a ser aquele adulto que tem aquelas características. Mas quem é ele? Ele tem corpo, alma, espírito. E o que é o corpo? O que eu trabalho no corpo? O que é a alma, espírito? Enfim, isso tudo a gente tem que ter conhecimento e estudar, né? Cada vez mais, se aprimorar e vendo cada um desses elementos, né? Porque, sei lá, se você fala do corpo, do aspecto do corpo do ser humano, a gente trabalha muito forte com a psicomotricidade. Por quê? Porque, enfim, o desenvolvimento intelectual passa pelo desenvolvimento físico. Então, todos os trabalhos que a gente faz com criança pequena tem uma séria correlação com o desenvolvimento intelectual dele posterior. Até é interessante isso, porque a gente pensa tanto que a gente trabalha com muitos projetos sociais lá também. Então, nós temos um projeto assistencial que está começando agora, que a gente está montando, que é um projeto que a gente chama de leite e fralda. Por quê? A gente ainda tem muita pobreza, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, né? No Brasil tem muita pobreza. Então, como é que alguém que teve deficiência nutritiva na infância vai poder aprender alguma coisa lá na frente? Fato. Então, a gente começou a fazer todo um trabalho, a fralda também, porque se entrou tem que sair. Então, tem que saúde, higiene. Saúde, Mas esse aspecto nutritivo, para que ele seja preparado, pelo menos de forma nutricional, para que ele tenha capacidade de aprender. Porque se ele não tem a formação das sinapses cerebrais no momento certo da vida dele, ele não vai ter nunca. E ele não vai poder aprender. E se ele não consegue suprir a necessidade mais básica, né, de sobrevivência, ele não vai se preocupar e não vai dar o devido valor. Não vai. Entende? Você vê que tudo está interligado, as coisas. Então, a gente procura lá trabalhar desse jeito, sabe? Vendo as pontas, puxa vida, mas a gente tem que chegar nas pessoas pobres. Temos que chegar. É um dever nosso. Sabe, a gente fala educação privada, lógico, tem que começar por algum lugar, mas a gente tem que chegar na educação pública. 80% das escolas no Brasil são públicas. Olha, se a gente não chega lá, a gente não atinge grande parte da população. Então, olha, esse é um dever, como o Robson falou. Vocês têm que correr, né? Às vezes andar acho que é insuficiente, às vezes a gente tem que correr para chegar lá. Lógico, a gente trabalha no ensino privado porque é mais fácil, é onde tem, a gente começa pensando também nos nossos filhos, eu tenho 5 filhos, e a gente começa aqui, mas a gente tem que chegar lá, senão a gente não completou, né? No backstage, antes de começar, a gente falou disso, o buraco é muito profundo. A gente não pode achar que esse trabalho aqui é um mero trabalho de divertimento, o buraco no qual o Brasil se meteu é um buraco educacional. Então, as atitudes como a do Centro Alimar e outras no Brasil tem a meta de tentar resgatar um pouco do futuro desse país e do meu filho, do meu neto. Então eu entendo essa sua tensão, seu desejo de ir rápido e correndo, porque é isso mesmo que me parece que acontece. O que é mais essencial num processo educativo, Marcelo? Se nós pudéssemos escolher 1 ou 2 elementos que constituem bem o processo educacional ali da primeira infância, o que você diria? A gente tem um trabalho muito forte, como eu dizia, da questão antropológica, um trabalho com virtudes, né? Isso. Então, o trabalho com virtudes para nós, e um trabalho aqui fantástico, né, que é feito no Centro Alimar, aqui no CT de Marte, eu acompanho de perto aqui o trabalho de vocês, de unir a tecnologia às virtudes, né? É algo fundamental. É interessante, esses dias, tem um mês, eu fui dar uma palestra, e às vezes eu corro um pouco essas escolas pelo Brasil que a gente abriu 43 nesse projeto, em 2 anos. Ajudou a abrir, não fomos nós que abrimos, a gente ajudou a abrir. E eu visitando uma dessas escolas em Brasília, e eu vou levando o raciocínio da palestra para chegar na essência do que é a educação. E eu vi, tinha uma mãe que ela começou a ficar nervosa, tipo assim, por favor, me diga o que eu tenho que educar. E fala. Pelo amor de Deus, qual é o principal? E eu não disse. De maldade. Não, mas no fundo, ela disse assim, olha, todo o raciocínio que tem que levar, acho que a senhora tem que chegar, mas era muito óbvio, né? Mas o que a gente tem que educar é que a pessoa, no fundo, ela seja feliz.
E onde que ela encontra a felicidade? Não é o que ela tem, no poder que ela vai conquistar, não é nada disso. Naquilo que ela é, na sua essência. O que vai trazer a felicidade é aquilo que a gente é. Como é que a gente chega no máximo daquilo que a gente é? Através da busca de virtudes. Você atingir o máximo daquilo que a gente pode ter nas nossas atitudes diárias, naquilo que a gente faz. Então, essas escolas a gente busca trabalhar isso. Mexe isso com o Robson, é legal que ele começa a ficar agitado, falando que é a vida dele. Olho né? brilha, ele olho brilha. vibra, ele vibra, isso é muito Marcelo. legal. Veja, você já ouviu isso milhões de vezes de mim, pelo menos. Onde há um maior número de suicídios no mundo é nos Países Baixos, onde o paraíso na Terra foi instalado. Não tem pobreza, não tem violência, não tem internet de graça. Lá onde todas as promessas foram realizadas, é onde o maior número de crianças, de jovens se mata. Por quê? Porque não é isso que dá sentido à vida. Isso é óbvio pra mim, entende? Ontem eu dei uma palestra num lugar assim bem legal, cheio de gente muito inteligente, e quando eu disse isso, eu vi os olhos dizendo, quer dizer que não é carro que vai me dar felicidade? Quer dizer que não é salário de 30 mil reais? Parece que não, porque lá onde tudo aconteceu, o que acontece é um número absurdo de suicídios de jovens. Verdade. Só que nós não pensamos sobre isso. Esse é o objetivo desse podcast. Pensa direitinho, vê se não tem algo aqui que escapou. E as escolas como a Vila Real, eu posso dizer, pessoal, que o meu filho estudou na Vila Real. Então, assim, o meu filho hoje é um dos melhores da turma, é um garoto bom, flamenguista, foi bem educado. Todo mundo tem problema, defeito, todo mundo tem defeito, foi bem educado, porque a gente entende que esse é o lugar, o lugar daquilo que é essencial. Desculpa te falar, mas mas é isso mesmo. Muita coisa eu aprendi também com o Robson aqui, Robinho, antigo Robinho. Fica gravado aqui, hein? Grande amigo de longa data e a gente... Robinho, na época, né? Seu Robinho, agora é Robão. Não, porque é Robin, né? Batman Robin. Mas é isso, né? Então... E é interessante você estava falando dos Países Baixos, né? Além de tudo, dessas maluquices que a gente vai fazendo na vida, né? Maluquice não, enfim, Deus vai metendo a gente, né? Eu atendo casais também. Então eu atendo um casal que é lá da Holanda, né? Que eles moram exatamente isso. E eles falam do sofrimento deles. Eles têm filhos pequenos, eles têm 2 filhos pequenos. Então na escola na Holanda, né? Tipo assim, e exatamente isso que a gente falava, do que é o ser humano, onde quer chegar, eles não têm a menor noção lá. Em uma sociedade super evoluída, economicamente, onde todo mundo fala holandês lá, né? Uma sociedade onde, enfim, todo mundo lá fala inglês, fala muitas línguas, todo mundo academicamente é super bom. Essa pessoa trabalhava numa indústria lá de pesquisa genética, dos maiores do mundo. Então, é lógico, é um país cientificamente muito desenvolvido em muitos aspectos, mas humanamente eles estão assim, perdidos. Não só a Holanda, mas tantos outros países na Europa, né? E você vê que não é isso. Uma vez atendendo o outro, né? Você falava do carro, uma pessoa mandando esse negócio no Instagram, mandou no privado assim, né? Ela chegou para mim e falou o que tá no coração de todo mundo, e ela falou assim, Marcelo, eu sou milionária, posso ir para qualquer país do mundo a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser, comer o que eu quiser e aonde eu quiser, a hora que eu quero, porque eu tenho muito dinheiro. Tenho um marido maravilhoso, que trabalhador, que me dá essas condições todas de vida. Tenho 2 filhos muito bons, super bem educados, tudo na melhor escola. Eu tenho tudo, mas eu sou infeliz. E aí? Por quê? Me parece, então, que a gente chega num ponto da nossa conversa, que você já tinha citado isso, né? Que existe algo dentro do homem que promove essa inquietude, esse questionamento. Por que tendo tudo eu não tenho nada? Por que atendendo a todos os meus prazeres imediatos eu ainda me sinto infeliz? Como que a gente responde essa pergunta dentro de uma sociedade cada vez mais vazia desse sentido transcendental? Então, é por isso que a gente não tem como falar do ser humano sem falar do transcendente. Um dos grandes pilares disso é falar da existência de Deus. Porque, em última instância, o sentido da vida está em Deus. Se eu não falo dessa inquietação interior do ser humano pelo infinito e pelo eterno, eu não cheguei no nível de educação que eu tenho que chegar.
Porque é uma pergunta que essa criança vai fazer. O João Vitor, o meu filho, quando ele tinha 4 anos de idade, ele acorda assim de noite, assim, sei lá. Enfim, criança acorda de noite, né? E ele vem falar comigo de madrugada, chorando, né? Papai, sei lá, ele teve um pesadelo, não sei o que ele teve, né? Ele diz, papai, o que é o eterno? Nossa. O que é uma coisa que não acaba? Não, no fundo ele não falou o eterno, tá? Ele falou, o que é uma coisa que não acaba? Eu não consigo entender uma coisa que não acaba. O meu filho vai dormir, que amanhã a gente conversa. Porque... Pensei que ele ia trazer a explicação Não, que ele falou pro moleque. Porque essa é a grande pergunta da vida. É. Sim. O que é o eterno? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Porque a gente vai morrer. Qual a idade dele? O João tem 12, mas na época ele tinha 4. Quando ele fez essa pergunta, ele tinha 4. Assim, mal estava aprendendo a falar, mas era uma questão que ele via os números. Papai, 1, 2, 3, 4. Pô, Vai quando é que acabar acaba? Os números não acabam. O que é uma coisa que não Esse acaba? moleque vai ser filósofo, hein? Cuida dele. Ou o traficante. Eu já falei com ele. Ou ele vai ser um lá, ou vai dar ou do outro lado. Porque ele é um perigo. Ele até hoje ele é muito engraçado. Ô Zanetti, mas... Não, tinha terminado. Eu não vou... Esses dias, só para concluir essa ideia, assim, eu tive num mosteiro, visitando um mosteiro lá na Europa, do acho que é São Vigila, não me lembro, não se sabe se a história é real ou é um mito ali, né? É um pouco misturado. É aquela coisa um pouco da Idade Média, século XI ali, a coisa, né? E ele estava fazendo essa pergunta, era um monge beneditino, um mosteiro, e ele estava fazendo essa pergunta a Deus, né? Se eu não consigo entender a eternidade, essa era a grande pergunta dele. Não consigo entender. Eu sei que eu vou para o céu, eu sei que essa é a minha luta aqui, eu sou um monge, porra. Tô aqui, entreguei minha vida inteira para ficar rezando aqui. Né? Mas o que é isso? Né? E aí ele foi para a beira de uma fonte, que tem até hoje lá, quem quiser visitar a fonte, rezando, né? Pedindo a Deus as luzes, né? E aí ele ouviu um canto de um pássaro. E na hora que ele entrou em êxtase. E aí voltou. Mas rápido, sim, mas voltou. Caraca, o que aconteceu aqui? Ficou meio assustado, né? Caraca, esse negócio estranho. Aí voltou no mosteiro. Quando ele chegou no mosteiro, o mosteiro era outro mosteiro. As pessoas que estavam lá não eram os mesmos monges, eram outros monges. A decoração do mosteiro, a organização das coisas era outra. Ele começou a ficar assustado, né? Puxa vida, mas o que aconteceu aqui? Aí ele chamou, começou a perguntar pelo monge, olha, e o fulaninho, Pô, não sei quem é esse cara, nunca ouvi falar, não sei o que é isso. E aí foram vendo, né? Foram analisando pelas coisas que ele ia falando, conversando. Olha, isso aconteceu há 300 anos atrás. Ou seja, Deus em um segundo fez com que ele atravessasse 300 anos, né? Isso é a eternidade, né? A eternidade é um momento, né? Que Deus mostrou ali. Enfim, não sei se é história real, é um mito, porque não importa aquilo pra gente, né? No fundo é isso, sabe? Se eu não consigo, na minha educação, chegar a formulações como essa, a questionamentos como esse, porque primeiro começa com um questionamento, a criança... Essa é uma pergunta que tem que ser feita. O que me acontece depois da morte? Ninguém quer falar da morte hoje. É proibido. É proibido falar da morte. Se dá azar. Falar da morte, bate na madeira aqui. Vai que alguém morre aqui. Não, essa é uma pergunta fundamental. Se eu não sei o que acontece depois da morte, eu não sei o que fazer na minha vida. Não é? Se para mim a morte é virar um monte de osso, sei lá, eu vou virar adubo, eu faço o que eu quero agora. Estou preocupado com o quê? De ser ético? Para que eu vou ser ético? Exato. Eu não preciso ser ético, porra. Eu tenho que ter mais prazer, porque eu vou morrer. Então, mais prazer. Se eu vou conseguir esse prazer roubando, sei lá, ludibriando os outros, tanto faz. Agora, para eu chegar numa felicidade eterna, que ela não acaba, existe uma questão moral no qual eu tenho que seguir, a minha vida muda, né? E aí eu tenho que ser ético, eu tenho que respeitar, eu tenho que amar, né? Eu tenho que chegar no fundo, a concepção do amor. Para mim, hoje, assim, uma das coisas que eu estudo, eu tô querendo fazer um doutorado, uma maluquice dessa. Mas é a educação da liberdade. É, uma coisa maluca. É a educação da liberdade. Porque no fundo, o que a gente tem que formar é pessoas livres, verdadeiramente livres. Né? A concepção da educação da liberdade, que é um outro conceito complexo hoje, de falar de liberdade. Né? Hoje nós temos formação de pessoas escravas. Né? Escravas do seu próprio prazer, escravos do seu egoísmo, escravos, sei lá, uma série de coisas. Dos seus vícios, tantos tipos hoje existem, né? Então, como formar
crianças e jovens livres. O meu filho, o Thiago, ele tem 16, vai fazer 17. Eu brinquei com ele, ó, cara, você tem mais um ano, 18 você sabe que você tá fora, né? Então vai seguir a sua vida. Caça teu rumo. Caça teu rumo, você vê, pô, pai, eu tô vendo aqui onde que eu vou morar, é bom que você veja. Não tá vendo nada, lógico, é uma brincadeira. Mas no fundo é isso, tipo assim, cara, eu já fiz tudo o que eu podia fazer por você, tentando te mostrar aquilo que vai te fazer livre. Agora você pega isso, a vida é tua, segue a tua vida, enfim, eu tô aqui rezando por você, tô aqui para te acolher, te abraçar e te ajudar em tudo que se for necessário para tua vida, mas a vida é tua e você sabe o caminho, porque o caminho foi ensinado. Agora. Eu tenho uma dúvida, Marcelo, com relação a isso, assim, várias dúvidas, mas uma é muito importante. Eu também tenho várias, então então somos dois. Esse discurso é muito bom, é muito legal, e eu acho que é muito próximo do que pensam muitas famílias no Brasil inteiro. Sim. Mas tem famílias que não pensam assim. Como é que é a recepção delas quando vão lidar no Vila Real? Veja, falamos aqui de teísmo, né? Religião é um assunto, é um tema de virtude humana, não revelada, é humana. Sim. Platão já dizia isso. Aí quando chega uma família que não tem uma tradição religiosa clara e chega lá e ouve isso, como é que é a recepção? O pessoal acolhe, entende, dá a dúvida ou então já critica? Como é que é isso? Tem boas histórias para contar pra gente? Maravilhoso. Muitas, né? Para mim, uma das grandes questões hoje que sofre todas as escolas é a relação pai-escola. Para mim, essa é a grande questão. Que tem que ser resolvida. O que a gente tenta trabalhar lá mesmo hoje em formações, em produtos que ajudem qualquer escola, mesmo essas que a gente não forma, escolas de mercado, qualquer uma, se relacionar com as famílias. As pessoas não sabem hoje. Não tem, assim, sei lá, na escola do meu filho, eu não vou falar dos mais velhos, quando você vai falar você combina na escola, sei lá, para falar uma questão da criança, ela tirou nota baixa, ou um comportamento que você não quer, e sei lá, eu quero falar com a coordenadora ou com a professora para conversar sobre o meu filho. Vai, a coordenadora, a professora e o advogado. Por quê? Porque a relação hoje, e a culpa é dos dois lados. O pai tem muita culpa nessa história também. Porque ele vê a escola simplesmente como uma prestadora de serviço no qual ele vai processar porque ele não prestou o serviço que ele achava que tinha que prestar. E o que ele achava que ele tinha que prestar também pode ser a coisa mais genérica do mundo. Então, o pai ele se tornou inimigo da escola. A escola, quando o pai vai para a escola fica aqui que ferrou. Lá vem o pai. Então, ele vai querer me processar. Peraí. Existe seguro hoje contra processo escolar. Não. Muitas escolas contratam. Claro, porque é difícil encontrar uma escola hoje que já não foi processada por um pai pelos motivos mais absurdos do mundo. Às vezes corretos, inclusive, e muitas vezes injustos. Porque é uma relação simplesmente de consumo ali. Então nós temos uma escola que não sabe o que tem que cobrar, aliás, um pai que não sabe o que tem que cobrar da escola, uma escola que não sabe lidar com esse pai, porque também não sabe direito o que tem que educar. Então é uma relação complexa ali. Né? Isso que você falava de pai que não está antenado ali na mesma. Né? Então isso acontece muitas vezes. Às vezes, inclusive aqui com um pai que tem fé, que também não entende uma série de coisas. Então, o segundo pilar desse tipo de escola que a gente trabalha é a formação dos pais, das famílias. Porque não tem como eu conseguir educar bem um filho se eu não ajudar aquela família. Eu entendo a escola hoje como uma grande consultora de famílias. Assim, as professoras aqui no aula falam assim, olha, para mim você tem que entender, você não é só uma professora, você é professora e uma consultora de família. Você tem que estudar para ajudar nas questões fundamentais daqueles pais naquela faixa etária. Então, se você dá uma aula para uma criança de 10 anos, você tem que saber, entender e conhecer muito bem o que é uma criança de 10 anos, de modo que você consiga ajudar aquela família a educar uma criança de 10 anos. Até porque a escola é uma colaboradora da família. Exatamente. Né? Desde que se entende educação de verdade, a gente sabe que os verdadeiros responsáveis pela educação daquele ser são o pai e a mãe. Né? E como é que a gente vive hoje também, já trazendo uma outra pauta, numa sociedade nossa em que quase 50% das crianças crescem sem os pais, sem o pai, na verdade, sem a figura paterna. Isso já está afetando bastante vocês também, Zanetti? Se afeta menos, né? Porque o ensino afeta também, que é a questão do divórcio, uma questão que cresce também muito, né? Mas afeta menos. Na educação pública isso é uma realidade, assim,
tremenda, inclusive. Só voltar, desculpa, Felipe, eu vou terminar só a questão de uma história que eu acho interessante, aí eu emendo até com um projeto interessante que implantaram na Prefeitura de Osasco, que tem relação com isso que você falou, da questão da falta do pai. Dentro de casa, o que isso gera e o que eles fizeram lá para tentar resolver. Enfim, os números, pelo menos eu falei com um cara que implantou, né? Então os números deles são bons. E acredito que sim, a ideia é boa. É interessante nesse tipo de escola, a quantidade de pessoas que se aproximam de Deus novamente. Porque o próprio pai, ele tem esse questionamento. Né? Eu me lembro de um que, tipo assim, eu estou em casa, na escola hoje eu aprendi a rezar uma Ave Maria. Pai, reza comigo uma Ave Maria. Pô, meu filho, eu não sei rezar uma Ave Maria. Me ensina a rezar a Ave Maria. E aqui ele ficou tocado. E aí ele foi na escola, falou que não sabia. Aí uma pessoa o acompanhou, ele foi, acho que batizado, acho que ele fez primeira comunhão, fez crime, mudou de vida. Porque o filho foi ensinar a rezar uma Ave Maria que ele não sabia. Outros tantos que se casam, eram juntados. Agora mesmo me falaram no Colégio Mirante, que tem lá no Pará, em Belém, que vai ter um casamento comunitário de pais da escola. 12 pais da escola vão se casar. Vai ter um dia lá, acho que na escola mesmo, na quadra da escola, vão fazer um casamento comunitário. Demais, 12 famílias. Aqui no Vila Real, acho que tiveram 3 casais já que se casaram, depois que matricularam o filho na escola, eles se casaram de fato. Então, enfim, outros tantos que não queriam ter mais filho, tem mais filho porque conseguiu educar aquele. Então, puxa, se eu estou conseguindo agora entender, eu vou ter mais filho. Então, a fertilidade também aumenta. Então, são coisas muito bonitas que vão acontecendo de famílias. Lógico, vai ter família que não vai entender, não vai querer. Óbvio, né? Também, enfim, cada caminhante siga o seu caminho, né? Então, siga o seu caminho e cada um vai se ver, né? Aí eu falava desse projeto lá de Osasco, que hoje uma grande dificuldade no meio público é a violência. Como é que um estudante vai aprender matemática se ele apanha em casa? Se ele é, sei lá, aliciado pelo tráfico? Não tem matemática, cara. Minha esposa, a Carol, ela trabalhou muitos anos na escola pública aqui em Niterói. E ela falava, olha, num estado que tá ali, tendo tiroteio no morro. Um garoto assustado, sabe nem se vai conseguir voltar para casa. Como é que eu vou dar aula agora? Sim, não tem clima, né? Para dar aula, o cara como é que vai ficar prestando atenção? Ele tá pensando, caramba, será que meu pai tá vivo? Será que minha mãe vai voltar? Será que eu vou ficar? Não tem, né? Você vê, é o mínimo. Então, esse projeto de Osasco, tiveram alguns estudos, que até umas universidades americanas, que, no fundo, ensinaram os pais a amar os filhos. A mãe, sobretudo, porque, em geral, não tem pai. O nível de violência doméstica é muito alto. E, sobretudo, dentro violência doméstica, dos pais, pai e a mãe. E se tem uma ideia de que educar, você não pode, e ainda tem isso, parece para nós, assim, talvez, uma coisa muito distante, mas educar, você não pode dar carinho. O projeto se baseava em ensinar muito rápido, não eram palestras longas, porque pessoas ali semi-analfabetas não estão nem aí, já eram meio obrigadas a estar na escola para assistir aquilo, a abraçar e beijar o filho. Ponto. Era isso. Que isso, mano. Nossa. Você pode abraçar e beijar o seu filho e elogiá-lo, que vai ser um bem para ele, vai fazer bem para ele. Você vai educar muito mais abraçando e beijando do que dando palmadas, sei lá, soco, pontapé, chute. De outra forma, ele vai te obedecer muito mais assim. E, segundo ele lá, não vi os números, né? Enfim, mas sim, dá resultado. Né? O nível que a grande preocupação é que as crianças abandonam a escola, então o número de crianças que abandonaram a escola diminuiu e o rendimento escolar delas melhorou. Uma coisa simples, assim como essa. Mas quem ia, basicamente, era pai, aliás, mãe e avó, né? Porque pai, a maioria das vezes, não tem. Isso é um problema crônico, né? Ele não tem a presença masculina dentro de casa. Ele não tem um lado masculino. E a mãe acaba tendo que fazer, vamos dizer assim, às vezes, esse papel de pai. E aí, quem dá o carinho? Se a mãe espanca, e a mãe, por essência, ali é que deveria... É o carinho, né? A mãe é o carinho. Acolhimento. A mãe é o acolhimento, é o carinho, é o calor, é o contato. Não tem. O pai, que é a visão, vamos dizer assim, da firmeza, não tem. A mãe tentando fazer o papel de firmeza, batendo. É uma confusão.
Como é que alguém cresce num ambiente desse? É difícil, né? Não estou justificando porque Não, claro, a sim, violência, de entendi, jeito tá. nenhum, mas assim, se entende, de certa forma, o que acontece, né? Então, sim, isso é um programa interessante que esse interessante, senhor, nunca ouvi, não. que esse secretário de família lá, criaram a prefeitura lá, estou elogiando o prefeito, né? Nem em política aqui, que o meu interesse não é esse, mas é um programa, Interessante. que ele me explicou, me contou, mostrou os gráficos, mostrou que eu achei assim relevante, interessante, porque a gente tem que pensar nisso. O que eu posso fazer hoje na escola pública, nas escolas de periferia, para melhorar o nível de educação. Eu conseguir educar aquilo, em vez de ficar pensando em, sei lá, implantar a ideia para transformar aluno em militante político, né? Isso é um absurdo. Então, existe muita coisa, basta querer, né? Assim, como esse senhor aqui quis fazer, né? Em relação ao papel do homem, né, enquanto pai, e da mulher, né, enquanto mãe, vocês também se preocupam em ensinar isso para os pais, né? Me parece que na nossa sociedade atual tem se perdido um pouco esses valores também, né? Meninas que não têm uma figura paterna e que isso já foi comprovado que gera uma necessidade maior de chamar a atenção e por isso caem em certas dificuldades, certos problemas. Meninos que, por sua vez, também não sabem tratar as meninas, né? Como é que vocês fazem para fomentar e ensinar isso para os responsáveis? Acho que a gente tem que tirar uma ideia errada que tem hoje, um certo naturalismo que existia, de certa forma, no passado, porque as coisas eram diferentes, né? Ah, não, para educar um filho, basta eu botar ele no mundo e ir criando e fazendo as coisas que é suficiente. Isso talvez em determinados momentos onde as coisas eram estáveis, de fato, né? Todo mundo educava ali. O pai e a mãe educavam, ele ia pra rua, o vizinho era um cara de gente boa, também ajudava na educação, o parente próximo, e aí ia pra escola também, as escolas em geral eram alinhadas com a família. Tinham outros problemas, né? Eu também não sou daqueles que gostam de exaltar o passado, assim, como se fosse a maior maravilha do mundo, que também tinha muitos problemas de outras instâncias que a gente não tem hoje. Mas hoje é necessário, sim, diante dessa avalanche de informações que a gente recebe o tempo inteiro, que a gente de fato estude mesmo, né? Então, o pai hoje para ser pai, a mãe para ser mãe, eu diria que tem que estudar. Eles têm que, assim, lógico, não precisa fazer uma faculdade, não precisa fazer uma pós-graduação, não é esse sentido. Mas tem que ler bons livros, né? Assim, eu escrevi já livro sobre o assunto, o Robson já escreveu livro sobre esse assunto, sobre família. Tem que se formar, né? Há que se formar, para entender o que o pai faz hoje. Qual pai, não é o pai da década de 60, de 50, mas o pai hoje, de 2025, o que ele tem que saber para educar um bem da geração Z, né? A gente está a geração Z, que é uma geração parada, uma geração amórfica. Esse é o jovem hoje, não é? Vocês viram a série Adolescência? Geração Z é a série Adolescência. Ele faz as burradas todas na vida são feitas dentro do quarto. Depois ele matou uma menina fora. Mas as burradas todas eram feitas no quarto. Então é essa. Ele não tá na rua agora. Ah, com quem você tá andando na rua? Ele não tá andando na rua. Ele tá com as piores pessoas do mundo dentro do quarto. Entende? Ele tá na cama. No celular dele. Insegurança. Entende? Tá em segurança. Essa é essa nova geração. Como educa um garoto nessa geração que tem acesso a tudo isso dentro do seu próprio quarto, a um clique? Ele vê as coisas mais aberrantes do mundo, que talvez nenhum de nós tenha visto, e ele vê hoje. Não é, não, da mesma forma que eu fui educado, desculpa, mas não vai ser. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, por isso que um dos pilares das escolas que a gente coloca é isso. Então, temas como esses são abordados. Como eu vou lidar com isto? Agora, há pouco tempo, a gente fez na faculdade uma tarde para educadores falando baseado na série Adolescência, sobre adolescentes, falando sobre essa questão da tecnologia na adolescência. Como lidar com isso dentro da escola. Ah, beleza, agora tem lei que proíbe celular na escola. Tudo bem, mas primeiro que ele faz... o primeiro contato do jovem que ele tem com pornografia, por exemplo, que é um tema que não se fala, mas que deveria se falar, se dá lá para 8, 9 anos de idade, na maioria das vezes no celular dentro da escola.
que é um lugar seguro ali. Então ele vai dentro da escola. E agora ele vai fazer onde? Vai fazer no banheiro da escola. Não vai continuar fazendo, né? Então, de outra forma, e a escola tem que aprender a lidar, a conversar sobre esse assunto, a lidar com essa questão, né? Então, é fundamental. Não pode cair no naturalismo que a gente vai nascer. De fato, essa frase é um pouco verdade em um aspecto, completamente falso em outro. Quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe. É verdade, você tem uma graça ali, de fato, para ser pai e mãe. Mas olha, também hoje, para que você corra atrás e aprenda com quem já vivenciou, com quem já estudou um pouco mais. Então, a gente não pode hoje cruzar os braços e fazer o que todo mundo... meu pai e minha mãe... Eu acho muito engraçado quando algum amigo meu fez. Não, meu filho está estudando na mesma escola que eu estudei, está fazendo as mesmas coisas que eu fiz. Eu falei, já deu errado uma vez, né? Você vai ter errado de novo agora com o teu filho. Estamos chegando no fundo do poço, né? Eu sugiro você fazer diferente. Vai só replicar o erro. Eu tenho um pensamento que eu acho que funciona, assim. Para ser pai, antes tem que ser homem. Perfeito. No passado, pelas condições do passado, o cara era homem muito cedo, porque tinha responsabilidade, ele cumpria a palavra dada, porque senão o pai batia nele. Então hoje nós temos jacarés andando por aí, feras andando por aí. E o fato da paternidade não torna uma fera um homem, você entende? Quer dizer, há uma parte natural que tem que ser feita para que surja um pai. Há uma parte natural que precisa ser feita para surgir uma mãe. Por isso, bons livros são fundamentais, bons cursos, boas escolas, bons podcasts, ajudam a compor esse gap que as pessoas não têm mais. Não tem mais. Eu comecei a trabalhar com 8 anos, Felipe. Você o quê? Com 12? Não, até hoje não começou, Felipe. Então, assim, muito cedo eu tive que ser responsável. Sim. Então, isso acaba formando a personalidade. E aí chega a paternidade, já tem um homem pronto. Um homem que tem a palavra dada. Então, acontece que hoje nós não temos homens, nós temos feras. Pessoas que fazem o que querem, pensam. E aí, quando chega a paternidade, eu dou um curso, tem uns 2 anos que eu não dou, mas que era para universitário, como ser um bom pai para universitário. Aí eu ficava olhando assim para mim, poxa, mas eu não tenho nem namorada, você tá falando de ser bom pai, é lógico. Se você quer ser um bom pai, você tem que ser uma boa pessoa, um bom homem agora. Agora você tem que ser. Quando chegar seu filho, meu filho, aí talvez um monte de coisa que você tem que ter melhorado, você já não foi. Então, hoje... E voltamos ao assunto do início do podcast, né? Formação filosófica, antropológica. Exatamente. Essa é a condição para um futuro melhor, uma escola melhor. A gente implantou lá na faculdade o Core Curriculum. A gente está implantando um Core Curriculum que todos os alunos que passam por lá, seja qual curso que vai cursar, ele vai fazer filosofia e fazer antropologia, né? Então, assim, a formação do ser humano, ele tem que fazer, independente se ele vai, sei lá, uma carreira um pouco mais técnica, ou coisa e tal, mas ele tem que saber isso, né? Então, é fundamental. A gente lá participou até de um congresso ano passado de Core Curriculum com outras universidades do mundo e se vê cada vez mais a necessidade de que isso se implante de uma forma correta. Porque também, por exemplo, sei lá, às vezes a gente vê... eu vejo lá com meus filhos, sei lá, matérias de escolas, às vezes, religiosas, que tem aula de religião. Só que a religião vira uma piada. Porque a aula não é bem dada, é de qualquer jeito, se trata a religião, sei lá, como uma questão cultural, olha, e lógico, isso não tem atrativo nenhum. E aí vira piada, e afasta as pessoas, de fato, por exemplo, nesse caso da religião. Ou então, hoje é obrigatório ter filosofia e sociologia na escola, mas a forma como dá, o cara sai dali com raiva. Eu jamais vou fazer filosofia ou sociologia ou coisa parecida na minha vida. Porque isso aí é filosofia, eu não quero isso aí, é palhaçada. Eu tô aqui estudando para passar porque eu tenho que fazer, porque me falaram. Mas isso aqui é ridículo. Né? Então, também não basta obrigar que tenha, mas tem que ser muito bem feito. Né? Então, não é, Robson? Você até denigre a sua profissão, né? Não, eu acho que tem que tomar cuidado com filosofia, tá? Eu acho que tem que tomar cuidado. Mas é verdade, assim, tem coisas que são tão mal feitas que você acaba afastando de algo bom. Religião, não só religião, sei lá, educação física. De educação física. O cara é tão bobo, joga uma bola na quadra e fica lá jogando, que a pessoa eu não quero isso, eu quero algo mais. Então é exatamente isso, eu acho que é por aí também. Agora, mudando um pouquinho o rumo da nossa conversa, né? Você que atua hoje no mercado de escolas privadas, a gente sabe muito bem que no contexto atual do país,
de forma geral também, no Brasil, as escolas privadas são tidas como, no aspecto do gestor, né, um negócio difícil, que envolve muitos aspectos, muitos saberes, muitas habilidades, competências que têm que ser desenvolvidas para gerir um negócio desse. E, sobretudo, pelo fato da inadimplência também, isso fica muito em voga sempre que se fala de escola privada, né? Como vocês atuam hoje para fazer que uma escola se torne um negócio viável? Um negócio como qualquer outro, como uma empresa que nasce naturalmente para gerar lucro. Porque se ela não gera lucro, ela não tem como crescer, ela não tem como gerar, de fato, a transformação que ela nasceu para gerar. Como é que é isso para vocês hoje? Você sabe que nessas escolas que a gente procura trabalhar, aqui no Vila Real, por exemplo, a inadimplência é muito baixa, né? É próximo de zero. Exatamente porque as pessoas são muito próximas da escola. Né? A promoção do engajamento exatamente, facilita muito, né? Porque ele se sente parte, ele, puxa vida, isso aqui faz tão bem para minha família, que se eu tiver que tô ruim de grana, eu não vou, a primeira coisa que eu vou cortar é a escola, não vou, sei lá, vou deixar de pagar uma outra conta, né? Quando eu jogar os boletos, cair em cima da cama eu pago, cair no chão eu não pago, eu tiro da escola e eu vou pagar o da escola e não pago outros, né? Então você tem esse fenômeno. Eu tive, como eu falei, eu fiz uma viagem há pouco para visitar alguns colégios fora do Brasil, pegar realidades, aprender, né, no fundo. Né? E eu fui numa rede chamada Rede de Colégios da Arenales, da Espanha. Eles não têm colégio na Espanha, eles têm colégio na África, eles têm colégio na Lituânia, aqui no Chile, acho que eles têm uma escola também. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, foi ali que eu me foquei até mais. A gestão de escola no Brasil é uma gestão, em geral, muito amadora. Né? A gente vem, sei lá, educação infantil, na maioria das vezes era a tia Teteia que tomava conta, dava certo, a coisa crescia, ela ia bem, mas tadinha. Era no jeito dela, era o amor dela que fazia com que a escola saísse. E dava muito certo. Hoje em dia a gente não pode partir só do amor. Né? E eles têm um setor lá, que é onde eu fui botar o foco ali, né? Que é o setor de dados, gestão de dados. Os gestores no Brasil de escola não trabalham com dados, eles não sabem o que acontece na escola. Não só dados financeiros, inadimplência, mas dados de qualidade de ensino, dados de qualidade, sei lá, se os pais estão gostando do que está sendo feito ou não, dos alunos. Então, lá eles tinham gráfico e dados para tudo que vocês podem imaginar dentro da escola. Tudo era metrificado lá dentro da escola. Eu falei, pô, isso aqui é uma gestão profissional. Isso aqui que... Então, no isso fundo, aqui não tem lá isso aqui, enfim, a gente tem algumas coisas disso. Mas tem muita coisa mais que a gente pode fazer. Então, eles fazem pesquisa o tempo inteiro dentro da escola. E depois, baseado nisso, eles vão formar... Como eles são uma rede, eles têm quase 30 escolas, tem ranking, que quem tá melhor, quem tá pior, mas o ranqueamento deles não é tipo assim, porque a diretora fica com medo, né? Caraca, eu tô lá embaixo. Não, a intenção não é essa. A intenção é melhorar, né? Porque se essa está em primeira, essa está em última, por que essa está em primeira e essa aqui está em última? O que ela faz de bom que aqui não faz? Às vezes dá para comparar, porque eles também têm o perfil socioeconômico é diferente das escolas. Então, também isso é analisado. Mas a gente precisa profissionalizar mais, a gente precisa trabalhar com mais dados, a gente precisa estudar mais gestão, e o gestor de escola tem que fazer isso. Sabe, a gente às vezes fica muito preocupado, lógico, com sala de aula, e tem que preocupar, porque é ali que é o cerne, ali que é o coração, ali que é o principal, mas se a gestão não for bem feita, não adianta nada, aquela escola vai afundar e não vai poder não ajudar mais pessoas, né? Se for uma boa escola. E a gente vê isso, né? Legado de anos e anos de escolas importantes, de colégios importantes, de bairro, de cidades que se perdem por falta de gestão, né? Exato. Isso é fundamental a gente analisar também. Um outro aspecto que nos toca, mestre, o que é importante dentro da visão de vocês, dentro do que diz respeito a material didático. Qual é o material didático que faz a diferença para os colégios, que forma de fato as crianças? Tem algum critério que vocês adotam para escolher, para adotar o material didático para o colégio de vocês? Então, o material didático é um tema importante, né? Enfim, é algo muito, muito importante. Por quê? Porque hoje, infelizmente, muitos professores eles dão aula só com material didático.
Você tira o material didático da mão do professor, o professor não sabe dar aula. Ele vai pegar, vamos hoje pro capítulo 2 do livro X. Aí ele lê o capítulo 2 do livro X. Então, ou seja, quem dá aula é o material. Então, é um tema super relevante, porque isso acontece muito. Tá? Tem muitos materiais por aí. Muitos materiais bons. Né? Eu vejo que tem vários materiais bons, até de grandes redes bons. Só que, sobretudo em algumas disciplinas, eu diria que eles ficam muito aquém. Ou tem muitos viés ideológicos, e aí é um problema, políticos e tudo mais. E isso, de fato, que às vezes vai contra a concepção da família em muitos aspectos. Às vezes entram em temas que, a meu ver, não é questão de escola, mas é questão da família, sei lá, no âmbito de sexualidade, por exemplo, que, lógico, pode-se falar de um aspecto biológico, ok, isso aí, no âmbito da escola é um aspecto biológico, mas o aspecto moral da coisa é a família. A escola pode cooperar nesse sentido se ela tiver uma visão próxima da família. Se ela não tem a visão próxima da família, fica quieta e deixa que a família fala. Então, ela se atém ao aspecto biológico e pronto, né? Lá, o espermatozoide, o óvulo, papapá, ótimo. É isso aí. E é de casa. Então, depois o aspecto acadêmico, porque também, às vezes, se vai para um ponto ou outro. Aí, às vezes, você vai ter materiais que estão preocupados que não tenham ideologias, ótimo. Só que, academicamente, eles são muito ruins. Ou então o cara, sei lá, sobretudo quando você é aspecto religioso, católico, protestante, parece que o cara tudo tem que meter Bíblia no meio. Pra quê? Não, tinham 2 apóstolos, mais 2 apóstolos, tinham quantos apóstolos? Cara, pra que tem que ser? Não pode ser 2 maçãs, mais 2 uvas, tem 4 frutas, sei lá. Mas tudo tem que ter, porque se não for, é pecado. Cara, não é isso. Ele não vai aprender, na verdade ele talvez fique com raiva. Porra, tudo que eu aprendi era isso, caramba. Eu queria falar do Flamengo. Eu queria falar quantos gols tinham naquele jogo. Sei lá, que tem mais a ver ali. Então tem que tomar cuidado, sabe? Que senão se mistura tudo. E às vezes, com boa intenção, se dá problema no outro lado. Então, assim, é um desafio constituir um material didático de boa qualidade no Brasil. Perfeito. Esse material didático não existe, perfeito nunca vai existir. Mas, assim, todos eu diria que tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Em geral, o que a gente faz? A gente mescla nas nossas escolas, mescla. Esse material de português é bom do material tal, então vamos pegar de cá. O material de matemática é bom do material de cá, eu vou pegar de cá. Eu de religião, em geral, a gente trabalha com o nosso. Pronto, é assim que a gente vai fazer. Né? Deus queira que chegue um que a gente vê que a coleção inteira atenda aquilo que a gente imagina. Mas, em geral, a gente mescla de acordo com a qualidade que está naquele material. Outra, a tendência que existe muitas vezes de diminuir a capacidade do aluno. Só com o tempo você vai vendo, né? Eu não peguei isso, mas eu lembro que, sei lá, década de 80, 90, muita coisa que aprendia na faculdade de engenharia era dada no ensino médio. Hoje o aluno chega na faculdade, ele tem que fazer matemática 0, sei lá, ele tem que aprender a fazer uma equação, porque ele não aprendeu. Então você vai vendo, sobretudo no ensino de exatas, o negócio vai afundando. Também, né? E humanas também. Então, hoje em dia você não pode decorar nada, né? Se for um ensino que você tem que aprender alguma coisa, você saber algum conceito, você vai te matar, né? É um problema também. Né? Você tem que ser algumas coisas que aconteceram, poxa, caramba. Né? Eu tenho que saber a história e alguma coisa que aconteceu. Beleza, eu tenho que fazer uma análise ali, ok, eu até concordo. Mas, se eu não sei o que aconteceu, eu não consigo contextualizar nem historicamente onde aconteceu aquele fato. E aí mistura tudo, né? E aí dá confusão tremenda. Enfim, dando um exemplo aqui bem banal, mas em tantas áreas científicas que são assim, hoje a preocupação, isso tudo começa no ensino superior, né? Que começa todo um pensamento político, como se toda a vida fosse um pensamento político ali. Enfim, entendo também onde querem chegar com aquilo. Mas não é a realidade. Então, às vezes, sei lá, pegava, como eu dava o exemplo inicial da formação do professor, a pessoa, sei lá, passa 3 anos, 4 anos na faculdade, só que ele não sabe dar uma aula. Não sabe. Ninguém me ensinou a didática. Como é que eu entro na sala? Beleza, eu vou entrar na sala de aula. O que eu faço primeiro? Como é que faz? Não sei, eu aprendi a teoria do fulaninho de tal. Isso é legal. Aí a criança fica olhando pra você. Vamos falar da teoria de não sei quem. E aí? O
E aí quem dá aula é o material didático. E quem dá aula é o material didático. Beleza, o que eu faço agora? O material diz que agora eu tenho que ensinar as cores primárias. Então, gente, nós temos aqui... Entende? É um problema, né? Então, você vê que é todo um contexto. Não estou dizendo que a faculdade tem que ensinar... tem que ser uma educação técnica somente. Né? Tem sim o desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento da ciência ali. Mas se eu estou formando um profissional para dar aula, eu também tenho que ensinar ele a dar aula, senão não dá. Fato. Tecnologia e educação. A gente está vivendo uma época em que inteligência artificial, por exemplo, já não é mais novidade, inovação, já virou commodity, né? A gente já está nesse período. Como é que as escolas têm que se adaptar, na tua visão, a essa nova era? Já estava comentando aqui no início que eu estou querendo fazer doutorado e o tema seria a educação, inteligência artificial na escola, que é uma linha de pesquisa disso, uma universidade na Espanha. Eles estudam o impacto da inteligência artificial dentro da escola. E exatamente esse é o ponto. A inteligência artificial eu tomava um café agora há pouco com um diretor de uma empresa grande no Brasil, inteligência artificial. Né? Lógico, não é ele que fez o ChatGPT, né? Mas ele tem uma configuração da ferramenta que eles constituíram, que eles botam muitos, enfim, eu não sei qual o termo que dá, mas várias ferramentas de inteligência artificial dentro da mesma plataforma, de modo que quando você faz sua busca, ele vai pegar várias. Não só o ChatGPT. Ele vai pegar o Gemini, ele vai pegar tantas outras que fazem coisas diferentes, todas integradas na mesma ferramenta. Então, somos os maiores do mundo hoje, uma empresa brasileira. E eu comentava com ele. E ele e a empresa dele, que trabalha com isso, sabem que a gente não começou nem ainda a toda a potencialidade que a inteligência artificial tem para ser desenvolvida. Então, toda a educação, como a gente entende hoje, ela vai ter que ser repensada também. A minha filha, escola hoje, vem uma questão da escola, e tira a foto, joga no ChatGPT, o GPT faz a questão, faz errado ainda. Sobretudo matemática, física e química. Eu olho e falei, minha filha, tá errado. Que é malandra, eu tenho uma filha que é malandra. Então ela tira a foto, o ChatGPT faz pra ela e ela marca. Eu falei, você vai acreditar no ChatGPT, tá errado. Essa questão tá errada. Não é assim que faz. Mas daqui a pouquinho o ChatGPT vai acertar. Hoje ele erra. Mas daqui a pouquinho ele vai começar a acertar tudo. E aí? Né? Pesquisa escolar. Faça uma pesquisa escolar. Isso não existe mais. ChatGPT, faça uma pesquisa escolar pra mim. Vai dar coisa que até nem a professora sabe. E certo. E vai dar errado. Também. Não, às vezes vai dar errado. Mas hoje você faz agente, é uma coisa que a gente tem trabalhado forte agora lá dentro da faculdade. Senta lá mais. É isso. Criação de agente para professor de escola. Então, se eu quero ter um material didático bom, eu preciso ter uma fonte boa. E aí é onde a gente vai se sobressair. Qual é a boa fonte nesse mundaréu de informações? Cara, só gente bem informada sabe onde tem a fonte boa sobre aquele assunto. Então, ali é que vai sobressair, porque eu vou jogar a inteligência artificial para buscar somente na fonte boa. Então, professor, quero preparar uma aula, ele vai jogar lá no agente dele, porque vai ser assim no futuro, né? Eu quero dar uma aula e a gente vai. Então, a gente vai ver, talvez, na educação, talvez até um retrocesso. Né? A gente vai ver, olha, eu preciso saber a base, porque está me emburrecendo. Estamos me emburrecendo. Porra, então não posso deixar emburrecer. Então, talvez eu tenha que limitar a tecnologia dos alunos em determinado momento. Não sei. A grande resposta é não sei até onde vai esse dilema. É algo que tem que ser estudado. Tá? Mas o fato é que, a gente não precisa saber mais o número. Qual o número do celular do Robin? Você não sabe mais. Você joga aqui e ele tá lá. Antigamente a gente sabia. Eu sabia o número dele de cor. Entende? Não de celular, de telefone fixo. Todo mundo sabia o nome de telefone. Ninguém sabe. Nome de rua. Ninguém precisa saber o nome de rua. Joga no Google Maps. Ah, beleza. É pra cá, pra lá e pronto. Entendeu? Marcelo, tem uma pergunta para fazer. A pergunta que vai fechar nosso podcast de hoje. Você tem o direito, você tem a oportunidade de fazer uma pessoa pensar mais sobre um assunto. O que você sugere que a pessoa... Sobre o que você sugere que a pessoa, a diretora, a professora, pense mais? Então, era o assunto que para mim é o assunto da educação, que é a educação da liberdade.
Pensar Boa, como eu boa, formo um ser humano livre. Por quê, Marcelo? Porque é isso que vai fazer ele feliz. Quando ele for totalmente livre, não vai ser nesse mundo, ele vai ser feliz. Como eu faço para uma pessoa buscar a verdadeira liberdade? Liberdade, Esse é o desafio. Liberdade não é... Libertinagem, não é isso, fazer o que vem à cabeça. Não é... Como é que é a frase? A minha liberdade termina quando começa a sua. Não, porque às vezes não é isso. Ah, não? Ah, eu tava errado. Você tem que estudar filósofo, não estuda. Não é isso, né? Então fazer as escolhas, as melhores escolhas para mim e para, enfim, para a sociedade, para o mundo, né? Como eu faço a melhor escolha? A arte de fazer boas escolhas. Isso é liberdade. A arte de fazer boas escolhas. Boa. Gostei desse livro aí. Então, esse é desafio. Baita. E porque qualquer desafio menor que esse para um educador, o educador não pode aceitar. Não pode, porque ele vai se diminuir. Então, é como eu educo no amor, é como eu educo na liberdade, como... Esse tem que ser o nível, porque é difícil. E não tem resposta pronta. O ChatGPT não vai saber te responder isso. Exato. E aí é onde entra o ser humano, porque o ser humano nunca vai ser substituído pela máquina. Porque o ser humano ele tem liberdade para fazer, por isso ele ama. E isso a máquina não chega. E é isso que o educador tem que chegar. Se ele não chega ali, ele está ensinando outras coisas, a máquina vai substituir ele. Como a máquina vai substituir um monte de profissões. No futuro, um monte de profissões que a gente está falando hoje não existe. Né? Tem profissão agora, né? Podcaster. Que não existia alguns anos atrás, né? Então, outra profissão. Então, assim, o que vai diferenciar um podcast do outro? A qualidade, né? Das cabeças pensantes aqui, papá e tantas outras. Então, é isso. O que vai educar o educador? Né? Perfeito. A humanidade. Baita mensagem final. Muito bom. Baita episódio. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês. É uma alegria estar aqui com grandes amigos e, enfim, temos que pensar mais mesmo. Então, estamos aqui para pensar. Pessoal, agradecemos a você também que ficou conosco até o final desse episódio. Já deixa aqui seu comentário, se inscreva no nosso canal, onde as pessoas te encontram, Marcelo, nas redes sociais. Então, o melhor é sempre o Instagram, né? @MarceloZanettiRJ, @CentroAlemar. Também tudo junto, Centro Além e dobra o M mesmo, Centro Além Mar. Boa. Então vai lá, tem todas as atividades que a gente está desenvolvendo lá. E no meu tem coisas lá de casamento, educação, enfim. Da minha vida também tem lá. Mensagem final, mestre. Muito obrigado, Marcelo. Mestre Chifu. Mestre Fu. Bom, obrigado pela sua dedicação, seu carinho comigo, por todos nós aqui. Eu acredito, você sabe, no seu projeto, na sua missão, no seu propósito. Eu quero mandar uma mensagem pro pessoal também do podcast. Fica aqui conosco no Pense Mais. Nós temos pessoas de qualidade como o Marcelo para levar a sua família, a sua escola no outro patamar. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Estamos juntos e até o nosso próximo episódio. Valeu!